Juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Amigos, as cortes portuguesas querem mesmo escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas gerações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. E arrancando do chapéu o laço azul e branco, decretado pelas cortes como símbolo da nação portuguesa, atirou ao chão dizendo: laço fora, soldados! Viva a independência e a liberdade do Brasil! Respondemos com viva ao Brasil independente e a Dom Pedro. O príncipe desembainhou a espada, do que foi acompanhado pelos militares. Os acompanhantes civis tiraram os chapéus e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Juramos, respondemos todos. Dom Pedro embainhou novamente a espada, do que foi imitado pela guarda. Pôs-se à frente da comitiva e voltou-se ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores, verde e amarelo, em substituição às das cortes. Muito bem, eis aqui o segundo brado da independência do Brasil. Pois é, esse é o relato do padre Belchior, padre que acompanhava a comitiva de Dom Pedro I e observou o brado que houve no Ipiranga. Olha, eu sou o professor Evandro Farias Luz e é muito bom estar com você para essa grande história da verdadeira história da independência do nosso país. Então vem comigo que nós vamos ver nessa série de vídeos como aconteceu a verdadeira independência. Quantos brados houve? Vamos, Brasil, venha comigo. Muito bem, a gente começa essa história maravilhosa. Eu quero que você reúna toda a sua família. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição. Mas a história da independência é muito rica e grandiosa. Para começar, eu tenho que lembrar de um homem chamado Dom João VI. Dom João VI foi o pai de Dom Pedro I, e Dom João VI ele protagonizou uma das cenas mais raras na história mundial. Como todos sabem, Napoleão Bonaparte queria entrar em Portugal e impôs uma sanção para a Inglaterra e para Portugal. A sanção foi o chamado bloqueio continental, bloqueio dos portos. Então nem Inglaterra nem Portugal poderiam fazer comércio com os outros países da Europa que Napoleão Bonaparte já havia conquistado. Ora, muita gente fala mal de Dom João VI, muita gente tem Dom João VI como engraçado, né? Em vários filmes aparece ele lá comendo pedaços enormes de frango, mas na verdade Dom João VI era de rara inteligência. Dom João VI, na verdade, nesse momento era Dom João, e ele era príncipe regente, porque a sua mãe era a rainha Maria I, também conhecida como Maria a Louca. Então ela realmente tinha problemas mentais, e junto com a Inglaterra, que foi praticamente tutora de Portugal, Dom João VI, durante 6 meses, organizou a retirada de Portugal para o Brasil, porque Napoleão Bonaparte ele não queria essa união. E ele realmente começou a ir para Portugal para tirar a coroa de Dom João. Então, o sábio Dom João, junto com os ingleses, então marcaram a retirada de toda a corte portuguesa para o Brasil. Toda a corte portuguesa. Foram 15 mil pessoas
que naquele dia embarcaram e vieram para o nosso país. Ora, que jogada de mestre! Até Napoleão Bonaparte falou, escreveu nas suas memórias, ele falou: fui enganado por aquele idiota de Bragança. É a única coisa que eu me arrependo. E é verdade. Napoleão Bonaparte, um grande estrategista, mas o sábio Dom João conseguiu enganá-lo a ponto de, quando as tropas francesas chegaram em Portugal, eles observaram de longe. Estamos aqui a ver navios. Então, preste atenção nesse nome. Dom João VI foi muito importante para o começo da independência do Brasil. Pois é, depois de meses viajando, Dom João VI, então, com a sua família, chega ao Brasil. E chegando ao Brasil, também chegou a modernidade da época ao Brasil. Chegou uma estrutura nacional ao Brasil. Dom João VI, quando leva a corte, leva também a administração. Estava em Lisboa e agora estava no Brasil. Onde está o rei, está a sua capital. E realmente foi isso que aconteceu. Enquanto Portugal estava sendo guardado pelos ingleses contra a entrada dos franceses, a coroa portuguesa então fixou residência no nosso país, o que foi muito bom. A entrada de Dom João VI no Brasil levou para o Brasil modernas escolas para a época, levou faculdades, levou banco, foi criado o Banco do Brasil na época de Dom João, e até mesmo a Biblioteca Nacional, porque Dom João levou parte dos livros e deixou muito dos livros à beira do mar que seguiram depois em viagem. Então a Casa Real chegou no Brasil e ele fez como sua capital o Rio de Janeiro. Então foi muito importante essa ida da família real portuguesa para o país. Isso tudo apressou a questão da independência do nosso Brasil. Então, 1808, o Brasil praticamente ele começa uma transição de deixar de ser colônia para se tornar um país. Bom, em 1814, Napoleão Bonaparte perde a guerra em Waterloo. Muita coisa acontece na América do Sul. Todos aqueles países que foram colonizados pela Espanha viram república. Então Dom João VI, mais uma vez, com uma brilhante ideia, em 1815, ele eleva o Brasil a patamar de império. Ele cria um Reino Unido, Império de Portugal, Brasil e Algarves. Vou repetir: Império de Portugal, Brasil e Algarves. Por quê? Nessa jogada de mestre, o Brasil, então, ele é guardado de se tornar pequenas repúblicas, como aconteceu na América Espanhola. Então, oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia naquele momento e passa a ser império. Sim, Portugal ainda está na frente. Império de Portugal, Brasil e Algarves. Mas o Brasil não é mais uma colônia. Por quê? Dom Pedro, então, ele abre os portos para as nações amigas. A nação amiga era a Inglaterra. Mas essa abertura dos portos do Brasil abre fronteira e abre a comercialização para países de todo o mundo. Então, aquele pacto colonial e o comércio do Brasil só poderia ser feito com Portugal acaba. Agora o comércio passa a ser mais liberal e aí outros países, como a Inglaterra, passam a negociar com o Brasil. É claro que os portugueses não gostaram nada disso. Pois é, a tranquilidade de Dom João VI, ela vai acabar. Por quê? Em 1820 estoura o que todo mundo conhece, que é a Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Então foram criadas as cortes portuguesas. E essas cortes portuguesas agora exigiam a volta de Dom João VI. Só que quando Dom João VI voltasse, como ele voltou em 1821, ele não ia mais ter poder absoluto.
era uma revolução constitucional. E agora essa coroa, né, chamada de as cortes portuguesas, na verdade não é coroa, e sim as cortes portuguesas, iriam comandar praticamente Portugal, mas exigiram a volta de Dom João VI. E não só de Dom João, mas também do seu filho Pedro. Pois é, em 1821, depois de tanta pressão das cortes portuguesas, Dom João então vai voltar. Só que Dom João VI já previa, já lá dentro dele sabia que ia ter uma separação entre Portugal e Brasil. Então ele chama Dom Pedro e fala o seguinte: se o Brasil fosse separar de Portugal, que seja para ti que há de me respeitar, e não para estes aventureiros. Então, com muita dor, Dom João VI, que gostou do Brasil, teve que sair do país e foi lá para as cortes portuguesas ser dominado pela política de então, o que estava acontecendo naquele momento. Aí entra Dom Pedro I. Olha, Dom Pedro I é constituído como uma figura bem controversa na história do país, mas ele foi um jovem corajoso. Nessa época ele tinha seus 22, 23 anos e assumiu uma responsabilidade da transição da independência de um país. É sobre isso nós vamos continuar no próximo vídeo. Fique ligado. Eu peço a você que chame a sua família, eu peço a você que possa compartilhar esse vídeo para muitas pessoas, porque essas coisas que nós estamos conversando, muitas delas as pessoas nunca ouviram nas escolas. As pessoas não sabem sobre a independência do Brasil, a sua verdadeira independência. E nós estamos aqui no nosso canal para ajudar você a entender melhor sobre a história da independência do nosso país. Dá o seu like, faça a sua inscrição, queremos chegar a 1000. E Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, já vai chegar pertinho. Um abraço.